Iniciado. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o João Gabriel Desiderato, advogado criminalista. Estamos iniciando mais um podcast do AdCrim, que é o podcast da Advocacia Criminal Clube. Esse é o 10º episódio. O doutor Isaac está aqui presente comigo também. Boa noite, doutor Isaac, tudo bem? Boa noite, doutor João. É um prazer imenso falar com Vossa Excelência. E é isso aí, vamos. É o 10º já, né? O 10º já, tem bastante já. Rapaz, negócio passa, hein? Que Ah, tá bom, que bom. caminhando. Graças a Deus está dando Legal. certo. E a ideia de hoje, né, somos só nós dois hoje nesse bate-papo novamente, né, é o segundo episódio que nós dois conversamos. A ideia é trazer para o nosso público, mostrar o que seria a Advocacia Criminal Clube, o que é esse projeto, por que do podcast, enfim. A gente sempre fala, né, nos nossos podcasts que a gente grava com convidados, qual que é a nossa ideia, que é aquela conversa de boteco, entre aspas, né, com respeito e responsabilidade, mas Sim, trazer a conversa jurídica para um patamar de que todas as pessoas que escutem possam entender, né? Se você pegar, assistir uma sessão de julgamento do STJ ou do STF, se você não tiver conhecimento jurídico, você fica sem entender muita coisa que é falado ali, muitos termos, muitas expressões, inclusive em latim, né? Que é uma língua que nem existe mais, uma língua que nem usa mais. sim. Então, a ideia é, além do conhecimento do dia a dia da profissão, seria tirar essa manta, essa coberta do juridiquês, além de outras coisas também, né, doutor? É deixar mais leve, né? O Sim, sim. bate-papo. Até o que o pessoal já percebeu, a gente não usa nem terno e gravata. Não, às vezes grava Nem. sem, com camiseta, né, até sem camisa. Eu acho que foi o penúltimo, eu gravei até com a camiseta dos Beatles. Foi, é exatamente isso É aí. bem descontraído Fazer com que para a as pessoas população, né. tenham esse Sim, acesso a esse tipo de informação. O Adcrim Podcast, para quem não sabe, ele é uma espécie de braço do Advocacia Criminal Clube, né? A Advocacia Criminal Clube é esse projeto de criar uma escola de treinamento de advocacia criminal, né, voltada para a advocacia criminal. Então, quem acompanha a nossa página no Instagram, por exemplo, vai perceber que a gente posta artigos, né, 2 artigos na semana, explicando sobre diversas áreas que têm relação com a advocacia criminal, né, tanto a parte de execução, parte de investigação, parte de inquérito policial, leis esparsas, igual o artigo que foi publicado hoje, né, dia 5, enfim, tudo que envolve, de fato, a nossa atuação profissional. E os podcasts que a gente grava, a gente tenta trazer não só advogados criminalistas, mas nós já tivemos, por exemplo, uma psicólogos, psicóloga, já tivemos policial penal, Polícia Penal, tivemos também um pastor pastor. que tem uma clínica que trabalha com dependente químico. Então, é trazer tudo que permeia a nossa profissão. Eu conversei, desculpa te cortar, conversei também hoje com um colega que é policial civil, tá. Creio que ele vai gravar com a gente também. Então é bem um espaço bem democrático. Também vai ter um advogado criminalista de júri que vai gravar com a gente. Também tem um promotor, que é até primo meu, vai gravar também. Então, assim, tem muita coisa legal, né, doutor? Bastante Sim, coisa sim. bacana. Quando a gente está na faculdade, isso não é culpa da faculdade, de qualquer curso que seja, mas existem complementos que faltam, tá? Você tem ali as aulas teóricas, tem um pouco de prática, mas a prática é muito voltada meio que exclusivamente a peticionamento. E quando você vai encarar o dia a dia, quando você vai encarar principalmente a nossa advocacia, que é a advocacia criminal, você se depara aí com questões técnicas de outras áreas de atuação. Não que você tenha que cursar todas as matérias de outras áreas, fazer outras graduações, mas você se depara, e outras áreas da advocacia também você se depara com essas questões. Mas uma investigação, por exemplo, uma investigação criminal, se você não tiver um mínimo de noção, um mínimo de conhecimento de como fazer investigação, como que a polícia trabalha,
o que acontece durante uma investigação, você não vai conseguir fazer a defesa do seu cliente ou até auxiliar na acusação, né? Se você estiver advogando para uma vítima, que é o caso que a gente faz também, a gente advoga para a vítima Sim. em alguns outros casos. E aí, como que você faz investigação? Você não tem essa matéria, não tem uma matéria de investigação na faculdade, entendeu? Você tem que buscar, tem que ser autodidata, por vezes, né? Buscar conhecimento em artigos na internet, em livros, em cursos. Então, a ideia é trazer esse contexto todo de atuação. A psicóloga que a gente conversou, se eu não me engano, no segundo, no terceiro episódio do podcast, ela trouxe questões extremamente importantes com relação à saúde mental, a como identificar questões técnicas dentro de laudos que são feitos, porque a qualquer momento você pode se deparar com um laudo para ser feito. Na execução penal, existem laudos que são feitos para avaliar exames criminológicos, são feitos para avaliar se o apenado, por exemplo, tem direito, Sim. está o direito subjetivo, no caso de progredir de regime ou ganhar livramento condicional, e por vezes o laudo ele não é feito da forma correta, é uma avaliação superficial, e a gente precisa de ter um mínimo de conhecimento para saber como defender nosso cliente, né? E também saber quando recorrer a um assistente técnico em qualquer área de investigação ou em qualquer área da atuação processual, quando é necessário contratar um contador para auxiliar, um psicólogo para auxiliar, um médico, um perito de qualquer área que seja. Então, a ideia é trazer esse tipo de conhecimento para dar base para o profissional. É óbvio que em muitas situações, igual eu falei, você vai precisar de um assistente técnico, de um profissional que detenha um conhecimento mais aprofundado de determinadas coisas. Mas a gente precisa saber identificar. Olha, aqui esse cálculo contábil, essa perícia contábil que foi feita, ela tem uma falha. Tá? Você não precisa fazer um curso de contabilidade, uma graduação que são 4, 5 anos, não sei, de contabilidade, para fazer a defesa daquele laudo. Você precisa identificar a falha e aí sim conversar com seu cliente e contratar um perito especialista, um escritório de contabilidade ou um contador autônomo ali, para fazer um laudo para você ou participar como assistente técnico, impugnar qualquer coisa que seja. Então, a Sim. gente quer trazer essa base, além de uma linguagem acessível, a gente quer trazer para, aí no caso, para estudante de direito que gosta da área criminal, até de outras áreas serve também. E para quem está no início de carreira, é trazer essa experiência que não aprende na faculdade, não tem jeito, é impossível aprender, porque é muita coisa. Não tem, o curso de direito não consegue colocar isso na grade curricular. Você concorda É, comigo? sim, sim. É, pelo fato que até o nome fala, né? Não é, a gente não faz, nós não fazemos faculdade de advocacia. Nós fazemos faculdade de direito. Então, ele é muito amplo, mas não forma advogado, igual você falou, né? É uma das matérias que a gente estuda pouco, é pouco difundido, pouco falado, é o exemplo da execução penal que você falou. Sobre questão do Sim, exame, a execução penal em si, né? Então, você vai usar, tem que saber, ó, na faculdade, eles não ensinaram o que era uma remissão, não progressão de na nossa regime, época, eu não sei hoje, mas a na nossa minha não época, ensinou nada. quase nenhuma faculdade no Brasil, não é só a faculdade que a gente fez, quase, porque eu fiz essa pesquisa na Não, época, não, é todas, nenhuma. quase nenhuma Quase fornecia nenhuma, né? na grade curricular essa Ah, área de execução penal. A gente não, aprendeu sendo autodidata, né? é. Enfim, então, Ah, igual eu tava te falando, progressão de regime, um exame criminológico, sim, tudo que faz parte da execução penal. Ah, outros termos que a gente usa no dia a dia, termo mesmo de cadeia, que é importante o advogado saber. sim, O sim. que é o que que é, foi de bonde, o que que é bonde, A o gente quer que que trazer a é. realidade Ah, prática, né, para quem isso. que é muito diferente de quem está ali no dia a dia, nas fileiras da faculdade, igual os professores falam, né? É, Quando você vai para a prática, para o dia a dia, você sente que você precisa complementar algumas coisas e você vai aprender no dia a dia, em todas as áreas em todas as carreiras.
entendeu? Você vai se aperfeiçoar no dia a dia. Não tem como fugir muito disso daí. Não Então, tem. a ideia desse projeto é trazer esse tipo de conhecimento também, profissional, que complementa, para que o advogado precisa ter uma visão ampla. Hum. Não sei outras profissões, outras carreiras, mas a gente acaba tendo que aprender um pouquinho de cada profissão, porque você lida com todas as áreas. E você vai se deparar, e inclusive pessoas podem ser clientes seus ou estar do outro lado. Você lida com questões médicas, não só na área criminal, várias áreas de advocacia, Sim. área trabalhista, Previdenciária, previdenciário, muita, né? civil, Tem. indenização, erro médico. Estou dando exemplo do médico Médico. aqui, Sim, mas sim. contador, psicólogo, polícia, entendeu? Você acaba, para montar uma defesa, por exemplo, de um contador, você vai ter que se aprofundar numa questão específica de contabilidade. Você acaba aprendendo um pouquinho de cada área, não Hum. tem jeito, Um né? crime, se for mexer com uma lavagem de dinheiro, um crime de capital, Sim, sim. Você é, acaba pegando um pouquinho de cada profissão e aprendendo. Porque para você montar a defesa, você precisa entender o que a pessoa faz. é. Não tem como fugir disso. Não sei se outras profissões, elas passam por essa questão específica que a gente passa. Não parei para pensar sobre isso. Mas um psicólogo, por exemplo, ele vai tratar o problema que a pessoa tem sem se aprofundar em questões específicas da profissão, talvez, né? Vai depender do caso. Agora, a gente lida com isso praticamente todos os dias, tendo que estudar alguma coisa. Você pega um caso de homicídio, por exemplo, você vai ter que estudar medicina legal, você vai ter que estudar Balística, balística, perícia no geral, perícia. entendeu? Você vai ter, a depender da situação que foi a morte, no caso, você vai ter que estudar, não tem jeito. Asfixia, esgorjamento, essas palavras são palavras próprias da medicina, entendeu? E quando você tem uma matéria específica na sua faculdade de medicina legal, A parte de que eu até dei uma tem. aula não tem. Faz o júri das cavernas, da caverna, exploradores de caverna. Você É, fez? acho que todo mundo, né? Todos os estudantes fizeram. Esse é o básico, Caso mas dos não tem exploradores. Mas não ensina poucas a se portar faculdades no hoje. júri, como que Não, faz. não. Poucas faculdades hoje têm medicina legal no curso, e deveria ter, é importantíssimo. Eles tiraram medicina Balística, que legal, você citou, a balística. é importantíssimo para a defesa, você entender balística, entender de perícia nessa parte. Não tem como, tá? Nem todo mundo vai ter condições, nem todo cliente, aliás, a minoria tem condições de pagar um perito específico para acompanhar o processo. Primeiro que a grande maioria dos clientes, infelizmente, é de família humilde. Eles já têm a dificuldade de pagar um advogado. Imagina pagar um perito, né? Então, Imagina cara, uma investigação que você precise pagar dois peritos diferentes, é, um médico e sei lá, um psicólogo. Um esquece. exemplo besta aqui, Mas. entendeu? E o Estado não fornece isso. Não. O advogado tem que se virar, entendeu? Então você acaba precisando ir buscar em outras fontes. O cliente que tem uma condição melhor de Daí. montar uma equipe multidisciplinar, digamos assim, né? Uma equipe multidisciplinar, hum, beleza, nada contra, é um direito dele, você tem Claro, claro. condição, tem mais é que usar mesmo, né? Porque se você for deixar o laudo do jeito que foi feito, sem contestar, e aí, como que você monta a defesa? Tem que contestar, para contestar você tem que entender o mínimo, Tem que ser um perito na área. gente. E o advogado precisa entender o mínimo O para mínimo, tem que saber onde saber. correr. Se você olha o laudo ali, você não entende nada do que está escrito, porque o laudo, não só o laudo de morte, o laudo no cadáver, essas coisas. Todas as perícias, elas têm muitos termos técnicos. E as perícias, elas são feitas por profissionais de outras áreas. Então, a gente tem que saber o que significa esse termo técnico. Tá? E você tem 10 dias ali para montar a defesa, quando recebe a citação.
Às vezes o cliente te procura faltando 2 dias para você montar a defesa. Ele foi citado, passaram 8 dias, você tem 2 para montar a defesa. Se você não tem o básico, você vai montar como uma defesa bem feita em relação a isso daí, por exemplo. É. Não tem como. Então, a ideia surgiu, foi uma necessidade que a gente identificou, uma necessidade do estudo. Uma que a gente passou isso, né, no começo de carreira. Eu Ah, a tenho gente sofreu, hein? Eu livro sofri de bastante também. família, livro de medicina legal, tem livro de tudo isso É. daí que a gente usa, entendeu? E foi na cara e na coragem, Tecnologia, né? tecnologia, sim. Mas se Então, a você gente, puder ter um suporte para te ajudar, é excelente. claro, Eu sempre falo que, graças a Deus, Deus colocou pessoas boas na minha vida, sabe? Porque eu, particularmente, não fiz nem estágio, né? aham, E uma das coisas que é legal também pra você estudar tudo, né? Mas daí a gente ia na humildade também. Acho que quem tá começando tem que ter essa humildade. Pergunta, não é vergonhoso perguntar, sabe? não, claro. Né? Hoje eu estava até falando com a Mônica, questão de cartorário. Muitas vezes cheguei no cartorário para perguntar. Mas é comum, é um procedimento que É, você desconhece, procedimento interno do sim, cartório, interno ali do fórum, desconhecido cartório. por nós, não tem jeito. Ou a gente sabe a advocacia, a gente Sim, sabe o Código Penal, por exemplo, né, que é a lei material, a gente sabe a lei processual, que é o Código de Processo Penal, Constituição, né? Mas e o restante? sim. Então, a Questão ideia prática, né? é uma necessidade que a gente identificou com base numa dificuldade que a gente teve lá no começo. Eu tive, você teve, outros Sim. colegas tiveram, entendeu? Então, é trazer isso, ajudar os nossos futuros colegas de profissão e os que já são também, então, os estudantes e os advogados que estão aí iniciando a sua carreira, a lidar de uma forma mais fácil com questões adversas, questões que fogem do espectro da advocacia em si. Ou que, E, ou que ou novos colegas, ou pessoas que formaram há pouco tempo, estudantes que você falou, e também pessoas que querem migrar de área, né? exatamente, pessoas que querem Eu migrar. sou um exemplo disso, né? Que Sim, sim, eu comecei na área trabalhista e depois eu migrei para criminal, então eu sofri bastante. é bem lembrado, bem lembrado. E cada área de atuação tem a sua especificidade, tem as suas Sim. questões próprias da área de atuação. O advogado acaba lidando, eu não faço outras áreas também, mas você veio migrado da trabalhista, você sabe que até, né, em outras áreas que não são criminal, você lida direto ou indiretamente com diversos outros profissionais. A trabalhista tem inúmeras Nossa, perícias de tudo muito. quanto é jeito, entendeu? Perícia. Eu nem sei hoje quais são, tem perícia nas empresas, em fazendas, em uma infinidade de coisas. Você precisa Várias, sim várias de um perícias. assistente técnico, mas se você não tiver o mínimo de conhecimento específico, você vai dançar, vai sofrer no processo. Ou Tem estou a errado? questão. Não, de forma alguma. Tem a questão a perícia lá para ver o barulho. Tinha a questão da graxa, que a pessoa mexia com. Exato. Acho que tem aquele produto para lavar carro É também. uma infinidade Tinha toda essa de parte química, tudo é um tem perito que muita vai coisa, verificar. insalubridade, né? Eu nem sei A mais quais são os insalubridade, eu tenho incapacidade. periculosidade. INSS, quem atua com o INSS. Então, mesmo que a nossa intenção é trazer para questões criminais, Sim. acaba dando uma base até para os colegas de outras áreas e quem pretende advogar, quem está estudando também para advogar em outras áreas, ter uma noção do que fazer, como se portar, para onde correr, ideias para defesa, para manifestação. Então, eu acho interessante isso. E a gente não vê nos cursos, pelo menos em pesquisas que eu fiz, tá? Não estou dizendo que não exista, algo que seja parecido com isso, que traga essa linguagem, essas ideias com uma roupagem de fácil entendimento, uma linguagem fácil, porque facilita duas vezes, né? Facilita Hum. porque você está trazendo, está sanando dúvidas e necessidades de outras pessoas com uma linguagem que a pessoa vai entender muito mais fácil, mais rápido, em vez de ter que ficar pesquisando termos. Nossa, mas o que ele quis dizer com isso? Tem gente que escreve de uma forma tão erudita
E isso não é errado, ou não estou falando mal, nem nada disso, cada um Sim, faz. Que outras pessoas que ainda estão começando, não têm familiaridade, elas não vão conseguir, na primeira entendi. leitura, decifrar. Ô, Você, tem que fazer, ô, você acaba doutor, tendo que decifrar. sim, eu fiz direito em 2004. Primeira vez que eu entrei, depois eu saí pelo fato que meu pai, infelizmente, ficou doente com câncer. Você já sabe a história. Tive todas as dificuldades. E em 2004, eu não tinha computador, né? Era bem raro, tal. Já tinha o Google? Tinha? 2004 já. Tinha. Mas era um negócio bem novo e eu não Não, tinha tanto acesso. tinha muita coisa que já existia fora do Brasil, mas que para a gente era Mas novidade na para época. mim, para minha pessoa era uma coisa nova. E eu estudava pela doutrina. E daí eu pegava aquela doutrina, meu irmão, que eu não vou nem citar o autor. Rapaz, É, cara, tem uns que falar para você. Ah, rapaz, quando eu, para usar de exemplo, para quem tiver, nossa. para as pessoas entenderem o porquê de você trazer uma linguagem mais fácil, Ah, facilita seu dia. Quando, no meu primeiro ano de carreira, eu ainda comecei fazendo outras áreas de atuação, né? Primeiro ano você acaba fazendo de tudo um pouco, né? Antes hum, de cada, eu já fazia criminal, né? Já estava estudando, me especializando, mas começo de carreira você acaba pegando de tudo um pouco. E eu peguei um caso que eu precisei usar como base o Código Civil de 2000, de quando não, de 1900 e eu não lembro agora. acho O que código anterior é é o que de mudou em 2002. 2002, né? Era 1900 e lá vai É, pedrada. Era uma era um outro linguagem anterior, não completamente lembro. diferente, cara. Uma linguagem completamente diferente. Que, ficou um código antigo, eu É não, 78, doutor? faz tempo, Desculpa. cara, eu não me recordo. Ah, eu não recordo. Era Só um sei que código bem antigo, acho que era 1916, Nossa, não é se eu não 78, me eu engano. não lembro. Eu não Só me sei que recordo a mudou em data. 2002, isso eu lembro. E era uma linguagem completamente diferente da linguagem do Nossa. código de 2002. E não falo nem na questão de diferença do direito material em si que mudou, Hum, na forma de escrita. Tinha escrita, palavras cara. lá que não existiam mais, que caíram em desuso, né? Tinha palavras que a grafia mudou, era uma outra grafia. Cara, foi um sacrifício. E isso que eu já tinha contato com o Código Civil de 2002, já estava familiarizado. A mudança de época, aí de 1900 e pouco para 2002, já traz para você, além de diferença de costume, diferença de linguagem, diferença de grafia também. É, Isso para o gente que jovem, era da área. o doutor, falava até mancebo. Era completamente diferente. Não, cara, foi bem sofrido o processo. Conseguimos, deu tudo certo na época. Hum, Nosso pedido foi atendido, mas para debruçar num código que eu nunca tinha visto e entender a linguagem que era usada, que era uma linguagem mais parecida com o português de Portugal do que com o nosso português, cara, foi bem difícil, mas deu tudo certo no final. daí depois que eu entrei novamente fazer direito, tal, das coisas já melhoraram, né? Porque para entender, por exemplo, acho que melhorou também porque desde o Google já estava mais atualizado. Ah, Eu, vai tendo mais acesso, a isso, internet evolui, as formas de videoaula. pesquisa, sim, sim. Videoaula ajuda bastante também para entender. As formas de pesquisa, elas evoluem e te Nossa, auxiliam, né? Tudo é auxílio para a gente hoje em dia. E sim, a nossa ideia é também prestar esse auxílio, identificando, novamente, eu vou ser repetitivo nisso, né? Mas a gente identificou uma necessidade através de uma dor nossa do dia a dia, né? Uma dificuldade que a gente tinha no nosso começo, e para auxiliar os colegas a pular etapas, né, avançar etapas, a gente traz de uma forma mastigada, digamos assim, né, mais didática, não sendo prolixo, enfim, para que as pessoas consigam se aperfeiçoar no seu dia a dia. Quem ainda não assistiu os outros podcasts, quando assistir, vai ver que é muito conteúdo bom, relevante, que ajuda no dia a dia e muito fácil de entender. Você não precisa ficar pausando,
voltando, eu perdi esse trecho, vou ter que voltar porque eu não entendi. É uma linguagem muito fácil, você não perde tempo. É ganhar, otimizar o dia a dia, otimizar o aprendizado. Eu acho que essa é a ideia da nossa escola, aí, digamos, de advocacia criminal, Escola de Estudos Criminais, que é E o o slogan, né, do Advocacia Criminal Clube. Sim. E o legal é que você pode estar no carro, pode estar ouvindo, tudo. Depois a gente vai até conversar sobre a questão do Spotify, Sim, sim. que é importantíssimo também. Então você Esse está é viajando ali, né? fácil, Fácil. Então você otimiza tempo, né? Hoje sim. em dia o negócio é não perder tempo. Então você pode estar viajando, fazendo alguns afazeres. Sabe o que eu faço muito, doutor? Acho que outras pessoas também fazem. Porque a mulher que manda na casa, né? Com certeza. Com certeza. Da mulher fala assim: Isaac, vai lavar a louça. Aí eu vou, meu Lá vai amor. você, Já foninho de estou ouvido. indo, tá? Daí eu pego, coloco no podcast, um podcast que eu gosto, tem vários podcasts. Tô lavando a louça, né, para ajudar a esposa, evidentemente, né, com medo de apanhar, né? Brincadeira. Exatamente. É, Principalmente e, isso. cara, tô ouvindo podcast, tô aprendendo, obtendo conhecimento, então é legal. Sim, Podcast é uma coisa maravilhosa. Muito facilita conhecimento. demais. Ainda mais quando você traz um conteúdo, bastante conteúdo de forma resumida, digamos assim. Não que, eu não digo que a gente tem que viver encurtando caminhos, tá? Sim, não é É esse o propósito. importante você se aprofundar em doutrinas, fazer as leituras mais densas também é importante, tá? É óbvio, Sim, sim. não vou dizer que não é. É bom esclarecer, né? Na faculdade a gente pegou muita doutrina densa e era só livro, né, cara, praticamente. Não tinha nada em PDF, nada digitalizado, Ó, exatamente. Era isso só aqui é, livro. é de cabeceira, tá? É isso daí. Livro, É. grifar, passar para o papel, decorar, marcar o livro, colocar post-it. Então, Ah, eu coloquei aqui, ó. a gente tem, Viu? exatamente, a gente tem a Marcando. obrigação de fazer as leituras densas, se aprofundar, entendeu? Mas se você for fazer isso em todas as áreas de conhecimento, você não dá conta, tá? Ah, Então, no direito, juridicamente, a parte de advocacia, qualquer área que você escolha atuar, você tem que dominar e ser muito bom e aprofundar nos temas, tá? Eu me formo esse ano, 2024, eu acabo o curso de direito. Eu quero ser advogado de ação contra banco, por exemplo. Só quero mexer com ação contra banco, direito bancário, ou a quero favor. ficar rico. Exatamente. Eu não vou seguir para esse outro lado, não. Vou seguir para o lado da. Quero ser rico. Vou ganhar dinheiro de banco. Você tem que dominar a doutrina específica com o tema que você está atuando. Isso é nossa função. A gente fez direito para dominar isso. Quem faz direito, você não sai dali dominando computação, ciência da computação. Você tem que sair dominando o direito. Ah, doutor, desculpa te cortar. Um grande exemplo é você tirar carta. Sim. Você tira a carta, vai na autoescola, tal. Nossa, estou habilitado. Rapaz, eu lembro quando que eu tirei minha habilitação. Daí sabe aquela subida da Sampaio Vidal ali? Uhum. Ali perto onde que era o Copacabana, por ali? Sei, sei. É um bar da esquina, um bar que pegou fogo, infelizmente. Precisamente ali naquela rampinha. Rapaz, eu ficava torcendo para ficar no verde. Eu via assim, eu até para pegar o verde, eu acelerava, porque eu falei, rapaz, se eu pegar o vermelho, eu tô morto. Aí você Então, foi daí foi essa praticando. dificuldade, daí eu fui praticando, praticando. Agora, fiquei bom? Não. Tem dificuldade para rampa? Tem. Mas daí eu peguei um carro automático, resolveu o problema. Brincadeira. Nunca fiquei bom, mas enfim, fiquei bom sim, gente. Eu fui melhorando um pouquinho, daí eu melhorei na rampa, assim. Mas é isso que eu ia falar. Você não sai. Fazer a. Outra dificuldade que eu tenho. Eu até falei que eu ralei a roda, né?
Uhum. Na hora de estacionar, tem um carro na frente e um carro atrás para eu fazer a baliza. Também foi uma dificuldade danada, mas agora a gente vai melhorando. Ah, a Vai mesma coisa do vai da melhorando, sim. é isso aí. Você não sai motorista da autoescola, né. E a questão que eu só para Não, complementar, sim, a parte da nossa área, a gente tem que dominar, tem que fazer as leituras, de doutrinas até de fora, de outros países, é, Itália, Espanha, Alemanha, tem que saber. sim, Mas como que você vai dominar toda a parte densa de todas as formações? Não tem como, ninguém consegue. tem. A gente não é um computador. Então, o que associa outras áreas que são ali correlatas, que estão no dia a dia caminhando com a gente, qual é todas essas áreas que a gente mencionou, psicologia, medicina, Sim. contabilidade, enfim, qualquer outra coisa E que a seja necessário. leitura, você falou de coisas diversas, né, ler coisa, É, livros, específica, filosofia, sociologia, exatamente. história, economia. Você precisa Ah, ter. desculpa, eu comprei o livro Não, O Corpo imagina. Fala. Ah, legal. Eu já li É, ele já, muito bom. Você vai gostar. interessante. É muito legal, você vai gostar bastante. E aí, você precisa ter uma noção, é aquilo que a gente chama de a visão periférica, né? Sim. Desses outros assuntos, para você não ficar perdido, você saber onde correr na sua carreira, na sua advocacia. Então, a ideia principal é essa: auxiliar os colegas, tanto os que já são advogados quanto os que estão estudando, a ter esse conhecimento de outros campos também, que complementam a sua atuação profissional. Então, é um complemento, é uma capacitação para que você consiga ter mais segurança para atuar aí no seu dia a dia. Isso aí, doutor. Perfeito, doutor? Perfeito. Não, você deu bastante explicação aí, ficou bem explícito aí a nossa visão, né, nossa missão. Isso. Inclusive, a gente aceita sugestões de temas É, também. A gente tem as nossas ideias e vai criando os conteúdos tanto em artigo quanto em vídeo, mas nada impede você de entrar em contato ou comentar nas nossas publicações, né? Tanto no sim. Instagram quanto no nosso canal lá no YouTube, ou mandar um direct se não quiser comentar, tem essa liberdade também de sugerir um tema. Falar, olha, eu me deparei com uma situação específica na minha atuação, e eu não sei como resolver. A gente grava um vídeo nesse ponto e solta, entendeu? Às vezes o vídeo que a gente está gravando hoje ou amanhã ou depois de amanhã não é o que vai ajudar a pessoa nesse dia específico, mas se ela der uma sugestão, a gente pode também auxiliar, fazer um vídeo, antecipar, postar, publicar antes, e assim a gente vai construindo aí a nossa escola, os nossos estudos, os nossos cursos, o treinamento, né, que eu gosto dessa expressão de treinamento, que é uma espécie de treinamento contínuo, né, aperfeiçoamento contínuo também. É isso aí, doutor. Perfeito, Estamos hoje doutor. com um tempo um pouco mais corrido, já deu a hora aqui. Tem mais algum recado, alguma coisa? Não, doutor, é isso aí mesmo. É isso aí, seguimos firmes aí, né? Firmes, Exatamente. fortes e sem desanimar, né? Isso aí, sem desanimar. Sem Então, eu desanimar. desejo uma boa noite. Caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, use os canais de comunicação, ou pode entrar em contato direto com o doutor Isaac ou comigo. A gente vai Sim. te auxiliar aí no que for preciso. A ideia é isso daí, é interagir e ajudar o próximo. Beleza, doutor? Beleza, doutor. Muito obrigado, viu? Imagina, eu vou Pessoal, muito finalizar aqui. obrigado aí pela atenção de vocês. Sei que vocês vão assistir aí, espero que gostem. E é isso aí, como o doutor falou. Se tiver alguma sugestão, nós estamos abertos aí, tá? Que é um espaço bem democrático. Isso aí. Deixa eu finalizar aqui então.